Está no ar, o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma semana do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia nas cidades e no país. Vamos aos destaques de hoje. PM prende acusado de 2 homicídios e uma tentativa em Teresópolis. Mais fim de semana teve mais 2 assassinatos registrados na cidade. Aumento de casos de Covid-19 preocupa a Secretaria Estadual de Saúde. Guapimirim e Magé reforçam a importância da vacinação. Chuva de granizo causa transtornos em Rio das Ostras e festival na Boca da Barra é cancelado. Depois de 3 dias de muito trabalho, bombeiros controlam incêndio no Peró, em Cabo Frio. Você confere ainda outras notícias dos municípios, também Macaé e Petrópolis, plantão policial dos últimos dias e muito mais a partir de agora no Jornal Regional. Iniciamos mais uma edição do Jornal Regional destacando o que é notícia na sua cidade. E vamos começando a edição de hoje pela região dos Lagos. Vídeos e fotos compartilhados na internet mostram chuva de granizo em diversos bairros de Rio das Ostras. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de tempestade para a região. Você vê aí fotos compartilhadas na reportagem do portal Cidade 24 Horas, feitas pela Dayana Feliciano, moradora de Rio das Ostras. O fenômeno aconteceu por volta das 18 horas e durou mais de 20 minutos. Segundo a Prefeitura, apesar dos sustos, não havia registro de estragos de maior proporção ou de feridos. Os bairros que registraram a chuva de granizo foram Centro, Costa Azul, Jardim Campomar, Cidade Praiana e Palmital. Ventos fortes também causaram interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros. No Jardim Campomar, populares que visitavam uma feira de promoções foram surpreendidos pela queda de energia elétrica por mais de 8 vezes consecutivas. E também houve a necessidade de ser cancelado o Festival de Gastronomia que acontecia na Boca da Barra. Já no município de Cabo Frio, diversas áreas ficaram alagadas. Pedestres e motoristas tiveram que enfrentar a água em diversos pontos. Ruas no centro da cidade, Avenida Teixeira e Souza, bairros Jardim Caiçara, Palmeiras, Guarani e Parque Burle, onde muitas pessoas não conseguiram sair de casa. E falando em Cabo Frio, um grande incêndio atingiu a vegetação da reserva ecológica localizada na estrada do Guriri, próximo à Praia das Dunas, no bairro Peró, em Cabo Frio. O fogo começou por volta das 18 horas da quinta-feira, dia 10, e atingiu uma área de preservação ambiental, sendo controlado apenas no sábado, dia 12, após 3 dias de combate às chamas. As dunas do Peró fazem parte da área de proteção ambiental estadual do Pau-Brasil. Mais de 50 militares dos quartéis de bombeiros de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama e Macaé participaram do trabalho. Um helicóptero da Marinha ajudou no combate, pegando água no mar e lançando contra o fogo. Bom, falando ainda dos municípios de Macaé, com o objetivo de evidenciar e valorizar as mulheres como protagonistas no campo empresarial, a Secretaria de Políticas para as Mulheres promove entre os dias 16 e 21 a Semana do Empreendedorismo Feminino. A programação celebra o Dia do Empreendedorismo Feminino, que é comemorado no dia 19 de novembro. As atividades são voltadas para empreendedoras ou aquelas que desejam seguir esse caminho. São 3 dias de palestras com mulheres que destacam e inspiram tantas outras e ainda exibição de filmes seguido de debate, encerrando a programação. A secretária de Políticas para as Mulheres, Jane Roriz, lembra que uma das atribuições da pasta é garantir formas de promover a autonomia às mulheres, através de ferramentas que possibilitem a qualificação, o desenvolvimento de competências e habilidades e a geração de renda. Bom, o aumento da Covid vem preocupando no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual falando até mesmo no retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras. O secretário estadual Alexandre Kiep se pronunciou sobre o aumento do número de casos. Confira. Eu
estamos observando aqui no estado do Rio de Janeiro um aumento ainda pequeno do número de casos de Covid relacionados à variante Ômicron, essa mesma variante que causou o último surto aqui no estado. O número de casos ainda é pequeno quando comparado às ondas anteriores, mas já é um sinal de alerta. Nós recomendamos fortemente que cada pessoa complete seu esquema vacinal, tomando a dose de reforço necessária. Isso é uma medida fundamental para evitar a reentrada de outras variantes aqui no estado do Rio de Janeiro e também para proteger contra formas mais graves da doença. Além disso, as medidas de proteção individual são fundamentais. Aquelas pessoas que eventualmente sentirem a necessidade da utilização de máscara em ambiente fechado, que o façam, e principalmente aquelas pessoas que têm sinais e sintomas respiratórios, que utilizem máscara de forma regular. A gente recomenda também que em caso de sinais e sintomas respiratórios, que as pessoas procurem uma unidade de saúde ou realizem o teste em alguma outra unidade. É importantíssima a realização do teste para saber se a pessoa tem Covid e aí, em função disso, adotar as medidas de isolamento. Ainda é uma fase inicial da onda de transmissão, nós não sabemos ainda como ela vai evoluir, mas as medidas de proteção agora são fundamentais. A cidade de Guapimirim também se preocupando. Para se ter uma ideia, nos últimos dias, 74 novos casos de coronavírus foram registrados de acordo com a informação da Secretaria Municipal de Saúde ao jornal O Dia. As informações foram divulgadas na sexta-feira, dia 11. A pandemia ainda não acabou e a imprensa tem noticiado, como acabamos de falar, inclusive, da Secretaria de Estado de Saúde, o aumento de casos da doença em várias partes do país. O baixo registro de óbitos pode ser explicado pela imunização em massa, mas apesar disso ainda há pessoas que relutam a ideia de se vacinar contra a Covid. Na sexta-feira haviam 65 pessoas sob suspeita da enfermidade em Guapimirim e a Secretaria Municipal de Saúde volta a apelar à população para ficar atenta aos possíveis sintomas respiratórios, como tosse, febre, coriza, dor na garganta, falta de ar, entre outros. Nota da Secretaria solicita aos munícipes redobrar os cuidados com as etiquetas respiratórias, devida higienização das mãos e procurar o mais rápido possível um posto de vacinação para garantir a sua imunização. Diz ainda a nota, abre aspas, a vacina é a nossa maior arma contra o coronavírus. Com a vacina, o vírus reduziu sua virulência, mas segue em constante mutação. Por isso, não podemos deixar de completar o esquema vacinal, fecha aspas. E em Magé já tem a 5ª dose a partir dos 18 anos. O intervalo para as doses de reforço é de 4 meses. A vacina é um dos principais meios de prevenção às doenças, tanto a Covid-19 quanto as demais. Por isso, a Prefeitura pede para as pessoas atualizarem seu esquema vacinal. Porém, por enquanto, para os pequenos, a cidade tem apenas as vacinas a partir dos 5 anos, a Pfizer pediátrica. E, segundo a Prefeitura, assim que chegarem as doses de Coronavac infantil, será informado. Com o ponto facultativo, nesta semana, devido ao feriado aí desse dia 15 de novembro, o atendimento, tanto no centro de imunização quanto nas unidades de saúde de família Polo, só retornará nesta quarta-feira. Bom, e vai chegando aí a macrodrenagem. A Prefeitura de Magé instalando uma super rede que pretende melhorar o escoamento de água da chuva e de pequenos córregos para o canal Caioaba, para combater alagamentos e enchentes na região. Confira mais detalhes na matéria. O pesadelo das enchentes não vai mais assustar os moradores da rua Expedicionário Otacílio de Souza, a Rua J em Fragoso. Isso porque a Prefeitura deu início a uma série de obras de macrodrenagem e de reurbanização na região. Por determinação do nosso prefeito, a Secretaria de Infraestrutura iniciou essa semana uma grande obra emergencial para trabalharmos o combate às enchentes aqui da Rua J e de todo o bairro da Limeira. Estaremos abrindo um novo tronco coletor nessa rede, que vai receber manilhas de 1.200 milímetros, tubos em PAD também com a mesma dimensão, ou seja, uma obra
de grande importância para os períodos que vêm se aproximando aí do verão. O Zé Luiz tem um bar em um beco próximo do canal do Caioaba. Ele sofreu bastante com as chuvas no bairro, mas já enxerga as melhorias. Fica tudo boiando, fecha a porta para não sair nada para fora, o resto. O senhor acredita que com essa obra as coisas vão acabar, vão melhorar? Já melhorou pra caramba, já melhorou, tá bem melhor. Porque esse ano teve 2 chuvas já, que não fosse aquela vala ali, já era enchia aqui 1,5 metro, 1 metro dentro de casa já. Até moradores de vias próximas comemoram a chegada das obras na Rua J. Na minha casa já encheu, entendeu? Inclusive lá o lugar onde eu moro lá é um ponto que tá toda a chuvinha, ela agora está enchendo a rua, tá dando problema até para passagem dos veículos e tudo, tá? E aqui na Rua J, esse serviço aqui, eu acredito que vai resolver bem, né? Porque o pessoal aqui sofre mais do que lá onde eu moro. Ao todo, 20 ruas do Fragoso e de adjacências vão receber as intervenções da Secretaria de Infraestrutura. Falando agora de Teresópolis, vamos conferir o funcionamento das repartições públicas no feriado prolongado, que começou no sábado, dia 12, prossegue até esta terça-feira, dia 15. Durante o feriadão, estão funcionando normalmente as unidades de emergência médica, a UPA 24 horas, a unidade do Hotel Itel Abdala no bairro de São Pedro, e também o atendimento em Bom Sucesso. Assim também funcionando direto a coleta de lixo e a Defesa Civil pelo 199. A Feirinha do Alto funcionando até essa terça. Da mesma maneira, a Feira de Artesanato Teresópolis Artes Manuais no Soberbo, o Horto Municipal Carlos Guinle e o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, com exceção da área de acampamento, que estará fechada durante esse feriado. A Prefeitura e repartições municipais, as escolas do município e também os postos de saúde só retomam normalmente na quarta-feira. E Teresópolis segue recebendo obras de asfaltamento, porém também com questionamento. O vereador Marcos Rangel, do PP, se pronunciou na Câmara de Vereadores após ter aprovado um pedido de informações, um requerimento, solicitando que a Prefeitura diga qual o cronograma de áreas atingidas, ou melhor, atendidas, e também quais os materiais já utilizados e ainda disponíveis para serem utilizados neste momento de repavimentação de várias ruas no município. Confira um trecho do que falou o vereador em plenário. A gente tem ouvido falar o tempo inteiro desses 100 quilômetros de asfalto, né? São 100 quilômetros de asfalto, são 100 quilômetros de asfalto. E aí a gente vê comunidades inteiras ficarem, em períodos de chuva, sobretudo, isoladas por causa de 2 quilômetros, 3 quilômetros. O pessoal do Vale do Cedrinho, lá ilhado quando chove por falta de asfalto. 4 quilômetros de asfalto resolveria o problema do Vale do Cedrinho. Ali em Santa Rita, mais 6, 7 quilômetros de asfalto distribuído nos pontos críticos ali resolve o problema também daquela população. A gente vê, e eu tenho visto muito isso, uma rua, até que esqueceram de avisar para o prefeito que mudou de nome, não é mais Rua Paquequé, é Rua Doutor William Monteverde. Outro dia ele chegou o asfalto na Rua Paquequé. Na Rua Paquequé não chegou, é mentira. Porque a Rua Paquequé é ali do cruzamento, sentido Tijuca. Do posto para cima é Doutor William Monteverde. Chegou. Passaram a fresa, aquela máquina de fresar, ficou lá um mês. Uma buraqueira danada, horrível de passar. Encostou lá um monte de máquina. As máquinas estão lá, começaram a fazer. Aí ele fez um vídeo lá, aquelas lives que ele faz, eu não sei o nome, que bota o telefone assim, fazendo lá. E aí botou todo feliz. As máquinas estão lá paradas. Já tem mais ou menos uns 15 dias de novo. Eles fizeram um pedacinho da rua e está lá parado. Colocam aquele asfalto em cima de terra, em cima de mato, e aquilo ali é dinheiro público. Ah, mas veio do Estado, foi dado. Não é dado não, aquilo ali é dinheiro de imposto. Aquilo é dinheiro público de um material muito caro. Qual a qualidade daquilo ali? Um dos pedidos, no pedido de informação, pede o fiscal do contrato.
Eu tenho certeza que é o subsecretário de Ordem Pública, porque é ele que acompanha o trabalho. Vai ser vergonhoso se chegar aqui nessa casa dizendo que é outra pessoa. Uma família de Teresópolis foi surpreendida por um acidente que por pouco não virou uma grande tragédia. Isso porque ela teve a casa atingida por uma carreta desgovernada na manhã da última sexta-feira, dia 11, na altura do bairro Três Córregos, às margens da rodovia BR-116RJ. A Polícia Rodoviária Federal disse que o motorista do caminhão seguia no sentido Teresópolis, além Paraíba, quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva no quilômetro 72 da rodovia, atingindo a casa que fica no início de uma vila. O veículo se chocou ainda contra a cama de uma das crianças que vivem no local. Mas, segundo a PRF, ninguém se feriu. O órgão chegou a informar que todos estavam dormindo, mas depois atualizou, dizendo que estavam na hora do café da manhã. Que susto, né, gente? Imagina o que foi esse fato, né? Felizmente, o motorista do caminhão também não se feriu e, de acordo com a PRF, a unidade policial, né, que fica em Três Córregos, fica baseada a cerca de 1 quilômetro de distância da casa atingida, por isso os agentes chegaram rapidamente ao local. E imaginem o susto dessa família. O trânsito no centro de Petrópolis começa a ser alterado a partir desta segunda-feira, dia 15. O anúncio foi feito pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e as interdições têm como motivo a montagem da estrutura do Natal Imperial. A Rua Alfredo Pachá, em frente ao Palácio de Cristal, principal palco da festa, vai estar aberta nesta segunda apenas para veículos leves. Já a partir desta terça-feira, a via estará com o tráfego totalmente interditado no local. A Rua Padre Siqueira, que também fica no entorno do Palácio de Cristal, terá seu sentido alterado durante o período da festa. A mudança, nesse caso, já vale a partir dessa segunda-feira. O Natal Imperial começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 8 de janeiro, com atrações em vários pontos da cidade. E já que falamos agora há pouco sobre a Covid-19, o Ministério da Saúde informando e alertando que 69 milhões de brasileiros não tomaram sua dose de reforço. Confira a matéria da TV Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o reforço vacinal ele aumenta em mais de 5 vezes a proteção contra casos graves e mortes pelo Covid-19. No caso da primeira dose de reforço, ela é recomendada para quem tem mais de 12 anos de idade. Ela deve ser aplicada 4 meses após a segunda dose ou a dose única. Já a segunda dose de reforço, no momento, ela é indicada para pessoas com mais de 40 anos de idade e profissionais de saúde. As vacinas recomendadas para as doses de reforço são a da Pfizer, a AstraZeneca ou a Janssen, que podem ser utilizadas para pessoas com 18 anos ou mais. Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, é recomendada a Pfizer ou a Coronavac. As vacinas estão disponíveis em mais de 48 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta você confere outras notícias das cidades, plantão policial dos últimos dias e previsão do tempo. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.
isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Estamos iniciando o segundo bloco desse nosso Jornal Regional e falando de Magé. Afinal de contas, está chegando a época mais feliz do ano e Magé já prepara a segunda edição do Magé Luz, na localidade de Pau Grande. O objetivo é repetir o sucesso que o evento fez entre os mageenses no final do ano de 2021. Para evitar transtornos no trânsito ao redor das decorações natalinas, a Prefeitura realizará bloqueios para veículos a partir da nova fábrica da Paquera. Só poderão ultrapassar o bloqueio os moradores do bairro com veículos cadastrados. Então é importante que o morador da região procure os órgãos competentes para cadastrar o seu veículo. Em Guapimirim, durante a semana de 7 a 11 de novembro, os auxiliares de trânsito do município concluíram mais uma capacitação, onde participaram de diversas palestras e instruções de aperfeiçoamento para aprimorar os conhecimentos e melhor atender a população. Vale lembrar, que os agentes terão trabalho redobrado nos próximos dias, no sentido de continuar orientando os motoristas de Guapimirim e também os visitantes com as recentes mudanças no trânsito da cidade. E prossegue em Teresópolis, nesse feriado de dia 15 de novembro, a exposição de automóveis antigos. O evento está acontecendo no Teresópolis Golf Club e, além do grande número de raridades que estão sendo expostas no local, também tem uma praça de alimentação com vários pontos aí de food truck e shows, muita música. Então, o evento lotou nesse final de semana, causando até congestionamentos na Avenida Presidente Roosevelt e na estrada Teresópolis-Itaipava. Vale aí aguardar essa terça-feira, último dia do evento, que também promete grande movimentação. E esse final de semana foi marcado pelo primeiro dia de provas do Enem. A gente confere detalhes na reportagem da TV Brasil. 3.400.000 estudantes eram esperados em todo o país para o primeiro dia do Enem nesse domingo. Foram mais de 11.000 locais de prova em cerca de 1.700 municípios. Em Brasília, o tempo chuvoso ao longo da semana deu lugar a um dia de calorão. A Ana Luísa não esqueceu a garrafinha de água para se hidratar, mas a maior preocupação mesmo era a tão temida redação. Mais redação. O tema, né? Estou bem preocupada. Quase 36.000 participantes contaram com recursos de acessibilidade, como as provas em braille ou ampliadas, auxílio para leitura e transcrição, além de tradutor e intérprete em Libras, a língua brasileira de sinais. Os portões abriram ao meio-dia e fecharam à 1 da tarde no horário de Brasília. A prova durou 5 horas e meia, com 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da redação, que teve como tema os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Não foi muito difícil de escrever sobre, é um tema bem abrangente até e dá para você ter bastante repertório. Um pouco difícil, mas deu para entrar bastante no tema. No próximo domingo, dia 20, os participantes vão fazer as provas de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Quem não conseguiu participar da primeira fase porque estava com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa, pode pedir a reaplicação pela página do participante até o dia 25 de novembro, junto com um documento que comprove a doença.
E nós vamos agora ao noticiário policial muito movimentado em Teresópolis. Começamos por um fato ocorrido no meio da semana passada, que continua sendo apurado pela polícia através da 110ª Delegacia. Uma estudante de 23 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento no bairro do Alto. O corpo estava no banheiro, dentro de uma banheira do apartamento. Ela era de Rondônia e foi identificada como Beatriz Castro. Ela estava visitando uma amiga que mora em Teresópolis. E a suspeita é que ela tenha morrido por causa de um vazamento de gás. Segundo a polícia, não havia sinais de violência no corpo, nem sinais de arrombamento no apartamento. O aquecedor fica no banheiro, a janela estava fechada e o chuveiro ligado quando a jovem foi encontrada. O laudo do IML sobre a causa da morte deve ser divulgado em 30 dias. Nas redes sociais, uma tia da jovem publicou uma mensagem de luto pela perda da sobrinha. O Centro Acadêmico de Direito 5 de Outubro de Rondônia emitiu uma nota de pesar pela morte de Beatriz. Diz a nota o profundo pesar que comunicava o falecimento da acadêmica Beatriz Castro. Abre aspas, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade a seus familiares, amigos, colegas e professores nesse momento de dor e luto. Fecha aspas. Bom, é lamentável e vale lembrar, né? Vários prédios em Teresópolis, prédios mais antigos, têm o aquecedor a gás dentro dos banheiros. E não é o primeiro caso que registra mortes. Alguns meses atrás, um casal de turistas morreu no banheiro do apartamento que tinha alugado, em virtude também de vazamento de gás. Então é muito importante que se tenha o máximo de cuidado. Se for um prédio antigo cujo aquecedor fica dentro do banheiro, abrir a janela, se possível deixar alguma circulação de ar e ficar muito atento, porque o vazamento de gás ele não avisa. Quando vê, a pessoa já está ali intoxicada e não consegue mais resistir. Inclusive, uma outra alternativa é evitar tomar o banho, a não ser que a pessoa esteja sozinha no apartamento, quando não esteja outra pessoa no imóvel, porque isso também pode ajudar. Então, são apenas medidas paliativas, porque o ideal é que o aquecedor não fique dentro do banheiro. Falando ainda de Teresópolis, mais uma vez, final de semana marcado por homicídios. Na noite de sexta-feira, um homem foi morto a tiros. O crime aconteceu na rua Valdir Lopes da Cruz, no Retiro dos Artistas. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para fazer o socorro, mas Fabiano Rodrigues, de 42 anos, já estava morto quando os agentes chegaram. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, de Teresópolis. O caso é investigado na 110ª DP e o Fabiano era conhecido como Peixinho. Ele tinha passagens por tráfico de drogas e, segundo especulações, pode ser mais um crime relacionado a uma possível guerra entre traficantes. Vale lembrar que na sexta-feira, pela manhã, uma mulher de 21 anos foi alvo de 2 tiros na cabeça no bairro da Coreia. Ela seguia internada em estado crítico no Hospital das Clínicas e o crime também teria relação com traficantes locais. Já na noite do sábado, mais um homem foi morto a tiros em Teresópolis, dessa vez na Vila Muqui, e o homem havia sido identificado como Marcinho. Viaturas do Patamo e da P2 estiveram no local, iniciando as investigações, que terá continuidade junto com a Polícia Civil, através da 110ª DP. Bom, o momento é delicado em Teresópolis. Teresópolis não está habituada a registrar um número tão grande de homicídios, mas pelo menos uma notícia desse final de semana vem trazendo um pouco mais de tranquilidade, porque mostra uma ação efetiva da polícia no sentido de esclarecer e de coibir esses homicídios. O serviço reservado a P2 do 30º Batalhão, junto com o Patamos e supervisão de oficial, prenderam nesse final de semana Yuri Silva Lino. Contra Yuri, a Justiça tinha determinado 3 mandados de prisão. E a gente vai relembrar os casos enquanto a gente fala. O homicídio ocorrido
há cerca de 3 meses contra a vítima, conhecido como Felipe. O crime gerou grande comoção pela forma como foi executado. O Yuri esperou o Felipe sair do trabalho na rua Tenente Luiz Meireles, rua de grande movimentação, e efetuou os disparos quando esse tentava fugir ali. O Felipe viu, tentou fugir, foi atingido, se arrastou pela rua e o Yuri, com toda frieza, foi lá e continuou atirando, apesar de carros e ônibus que passavam pelo local. Há algumas semanas noticiamos um outro crime atribuído ao Yuri, o assassinato do adolescente Cauã da Cruz Souza, executado no bairro do Meudon. Ele foi morto, como a gente vê também nas imagens, em horário de movimentação, ou seja, o Yuri, que é o suspeito e está sendo acusado desse crime relacionado ao tráfico de drogas no local, simplesmente ignorando ali o risco de outras pessoas nas ruas e mostrando uma audácia muito grande. E ainda havia um outro mandado de prisão devido a uma tentativa de assalto no mês passado na rodovia Rio-Bahia, onde ele chegou a balear nas pernas um motorista que fugiu do local. A vítima tentou escapar do assalto e acabou sendo baleada. Bom, além disso, o Yuri vinha ostentando nas redes sociais fotos com um fuzil em favelas cariocas. Mas nesse final de semana, graças à ação efetiva dos agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar, menos de 72 horas após os mandados de prisão serem expedidos, ele foi preso e detido. Fico alerta, Teresópolis tem que seguir vigilante contra esses casos, porque isso não pode se banalizar no município. Falando agora de Guapimirim, a gente tem imagens aí de mais uma operação Barulho Zero, que vem justamente procurando inibir as motocicletas irregulares, aqueles donos de motos que procuram mexer no escapamento para fazer mais barulho, e isso vem sendo aí coibido pelas autoridades através de ações conjuntas da Guarda Civil Municipal e também do 34º Batalhão de Polícia Militar. Vamos agora trazer informações policiais da região dos Lagos. Eu começo com a prisão na manhã do sábado, dia 12, na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, de um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele teve 2 mandados de prisão expedidos contra ele. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são a neta do preso, de 1 ano de idade, e a filha de uma vizinha com a mesma idade. Os crimes teriam sido cometidos em São Pedro da Aldeia, onde ele morava. A prisão foi realizada por policiais de São Pedro da Aldeia e, segundo a polícia, ele já estava respondendo a outro inquérito na DEAN de Cabo Frio, Delegacia de Atendimento à Mulher, por ter abusado de suas 5 filhas na infância delas. Hoje elas já se encontram todas adultas e casadas. Ele foi encontrado na Ilha do Japonês, levado para a Delegacia de São Pedro da Aldeia, onde foram cumpridos os mandados e aberto, e ele iria ser transferido para o sistema prisional. Ou seja, lamentável, né? Um abusador, quanto mais, né, que vinha já cometendo esses crimes contra as suas próprias filhas e agora contra a neta e uma outra criança, e a gente espera que ele fique muito tempo atrás das grades, né, principalmente por toda essa reincidência. Não é possível que a polícia vai lá, prende, daqui a pouquinho esse cara está de novo na rua, gente. Isso é revoltante. O nosso Código Penal é lamentável certas horas, porque um cidadão desse era para ser encarcerado o resto da vida, porque ele já provou que não pode conviver em sociedade. E fechando o giro de informações policiais, a informação chega de Guapimirim. Na noite da última sexta-feira, dia 11, o Zezito Alves Ribeiro, de 60 anos, morador em Vila Olímpia, bairro da cidade de Guapimirim, foi alvejado quando estava dentro de sua casa. A principal linha de investigação da 67ª Delegacia de Polícia é que os criminosos teriam ido ao local para matar Daniel Souza Ribeiro, filho da vítima. Ele encontra-se escondido no Nordeste após desavenças com traficantes, teria feito ameaças através de redes sociais, segundo a polícia apurou,
e os bandidos foram até o local e, numa vingança, acabaram atirando no pai do rapaz. Zezito está internado em estado grave. Vamos agora trazer a previsão do tempo, feriado prolongado com risco de temporais. Confira. Por causa de uma frente fria que avança ao longo desta segunda-feira, tem alerta de tempestades no estado de São Paulo, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Os volumes elevados podem causar deslizamento de encostas no Vale do Paraíba, na região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. Deve chover de forma muito significativa também em áreas do leste do estado de Minas, no Espírito Santo e no norte fluminense. A máxima é de 27 graus em Belo Horizonte, 29 em São Paulo e até 33 graus no Rio de Janeiro. Vale lembrar que já está chegando no ar também mais uma edição do Esporte Mais, falando da emocionante última rodada do Campeonato Brasileiro, expectativa para a Copa do Mundo, Mengão festejando aí o título da Libertadores com seus torcedores e também definições nas séries B1 e B2 do futebol do Rio de Janeiro. Tudo isso no Esporte Mais, estarei lá fazendo os comentários ao lado da apresentação de Isaac Iatti. Obrigado a você que nos acompanha em todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Obrigado à nossa equipe técnica e até uma próxima edição. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis.